Estamos começando aqui mais um episódio do Vidi Talks. Bem-vindos. Hoje temos a honra e o prazer de receber um dos grandes nomes quando o assunto é cultura organizacional, atendimento e experiência do cliente no Brasil. Edmur Sayani, é uma honra te receber por aqui, um renomado consultor, palestrante e autor brasileiro reconhecido por sua expertise em atendimento ao cliente, cultura organizacional e experiência do consumidor. Para minha surpresa, engenheiro mecânico formado pelo ITA, optou por direcionar sua carreira para o universo das pessoas. Atuou como executivo em empresas nacionais e multinacionais e, há quase 30 anos, fundou a sua consultoria Ponto de Referência. Bom, Edmur, vou deixar você falar um pouco mais aqui de você. Seja super bem-vindo. Uma honra te receber por aqui. E eu nunca fiz um podcast num lugar tão chique, né? Esse lugar é chique, né? Você se sente absolutamente num estúdio de TV americana, daqueles bacanas. Muito lindo o lugar aqui. Obrigada. Essa história de faculdade, né? Eu fiz ITA, né? E todo mundo... Minha mãe começou a me questionar. Você estudou no ITA e vai fazer o quê? Aí fui para marketing e tal, fiz minha carreira até chegar a CEO, depois me indignei e abri minha empresa. Essa é a história de empreendedorismo minha. Acontece com os empreendedores. Não, chegou uma hora, eu não era empreendedor porque eu era duro e tinha que sustentar minha família e não tinha coragem de abrir uma empresa. No ITA eu aprendi uma coisa, logo depois eu fiz foguete, que foi muito interessante, que foguete 109878543210 fogo no rabo, não voa sem fogo no rabo, tá certo? E nem gente, tá certo? Então eu falo para as pessoas que hoje em dia você pode fazer tudo pela pessoa, MBA, Harvard e tudo mais, só que se ela não tiver entusiasmo, que é melhor do que a palavra anterior que eu falei, a expressão, em dentro, tus Deus, asmo, sopro. Certo? Então, na tua vida, se você for um cara entusiasmante, você vai conectar muito mais as pessoas, se conectar muito mais com as pessoas, e elas vão ter por você a energia melhor que alguém pode ter, que é a torcida a favor. Se você conseguir isso, a vida fica muito mais fácil. Isso é fundamental. Muito bacana. O Edmur, eu vi você dizendo que as pessoas fazem... cultura organizacional é aquilo que as pessoas fazem quando ninguém está olhando. Como é que a gente faz para chegar nesse lugar? Exemplo de liderança. Tá? Você tem que ter um dono que acredite e escreva a cultura segundo os seus valores, segundo a sua prática. O importante não é cultura organizacional para atendimento, é cultura de gente, né? Porque a Harvard fala que tem 8 tipos de cultura, e só uma delas é de gente. Aqui eu trabalho, e na verdade os clientes com os quais eu trabalho são aqueles que eu atesto, convivendo, que ele tem cultura de gente. IGP, interesse genuíno em pessoas, e CPTA, como posso te ajudar? Ele tem esse espírito, aí vamos trabalhar, fazer a cultura de gente, porque aí, você contratando os líderes dessa forma, não há outra maneira, não é ritual, não é nada. Exemplo de liderança. Então, o dono contrata a diretoria, C-level, e vai até lá no fim com gente contratada segundo essa cultura. Aí dá tudo certo. Demora, certo? É uma plantação, né? Cultura é cultivar, né? Então você tem que arar a terra, adubar, primeiro arar a terra, adubar, depois semear, depois regar. Se parar de regar, você nunca vai ter colheita. Tá certo? E se você, depois da colheita, não fizer tudo de novo, também não acontece. Então é um processo contínuo, infinito. Infinito. Agora eu vou fazer uma provocação sobre isso. Como é que é esse desafio, né? E o que você orienta como especialista, consultor, que é isso que você faz? Lá na ponta, a gente tem um grande desafio aqui no varejo, porque a gente vive num país com uma escolaridade baixa, com uma população predominantemente pobre, carente e que trabalha lá na ponta. Como é que a gente constrói essa cultura do atendimento através do exemplo, me diz você, através do quê? A empresa tendo essa cultura que eu falei para você, esse jeito de trabalhar que eu falei para você, e uma remuneração que garanta que a pessoa possa pagar suas contas, e mais do que isso, né? Ela
percebendo as pessoas muito boas e remunerando diferentemente essa pessoa, ela vai acabar filtrando as pessoas muito boas, somando pessoas muito boas. No Brasil, 20% das pessoas nas empresas são muito boas. Só. Agora, nos Estados Unidos, na Europa, em tudo quanto é lugar, a mão de obra de varejo é como você descreveu. Não tem muita diferença. A mão de obra de varejo é a mesma, é o pessoal de base da pirâmide e tudo mais. Agora, se você tem a convicção de que você pode criar história com essas pessoas e para essas pessoas, né? Quem é o cara mais importante da empresa, né? E eu falo assim, você compra mais de quem insiste em vender ou de quem te atende melhor? Quem atende melhor. Quem te atende? Steve Jobs? Né? Não é o Steve Jobs. É o cara lá da ponta da Apple. Então esse cara é o cara mais importante da marca. O cliente também não é da marca. Todo mundo fala, é o cliente. Não é, porque ele não é da marca. Então, se eu tenho pessoas lá na ponta que são bem abastecidas, o cara de billing, um cara de não sei o quê, o cara de processo logístico e tal, e moda, esse cara vai se sentir o máximo, porque no mundo ele só toma porrada. Né? Essa pessoa de base da pirâmide só toma pancada, né? E aí, quando ele chega numa empresa maravilhosa, ele se sente muito bem e aí trabalha voluntariamente, certo? Para honrar o emprego que ele recebeu, tá certo? Eu chamo esse cara de herói da ponta, né? Porque ele apanha de tudo quanto é lado e quando ele desempenha um bom papel, é ele que constrói a reputação da empresa. Sim. Você tem um case para contar para gente que aterrize isso? Falando lá da ponta mesmo, como é que eu faço? Vou usar um termo aqui, para quem está me atendendo lá na ponta. Sim. Ser um embaixador da marca? Não, para ele ser o dono do negócio, para ele fazer com aquele carinho. Isso. Como é que é? Você tem um case disso? Respeita o cara. Eu tenho um case maravilhoso que foi o que virou minha vida, né? Respeita o cara, ouve, deixa ele ser ele mesmo, deixa ele falar o que ele pensa, capacita esse cara o tempo todo para vida, não só plano de carreira, né? Porque tem uma limitação com plano de carreira que se supõe que ele vai trabalhar sempre ali. Não, é vida. O cara vai ficar... Esse pessoal aí da Help aí que eu vi, maravilhoso, esse cara não vai trabalhar o tempo todo ali. Ele vai começar ali e vai para outro caminho. E esse cara, à medida que você tá não tem mais pirâmide, é comunidade, tá? O dono tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, e o funcionário tá lá na ponta e tá aqui, você vai dando chance para ele, dessa forma, ouvindo, ele vai se sentir o máximo, ele retribui. Na verdade, é retribuição, ele se sente tão bem que ele retribui. Agora, com 20% de gente muito boa, teu resultado é baixo. Se você estiver batendo a meta é curta. Então, que tal você ter um processo para que você conquiste 40%, 60% e 80%? É muito fácil. Se você quiser, eu te conto, mas é muito fácil. E eu aprendi com a dona Marta, minha santíssima esposa, que tem uma loja de pet, 25 anos fazendo isso aí que eu estou te falando. Na loja de pet dela tinha veterinário? Não, o veterinário não quer limpar de cocô de cachorro na loja. Não quer. Era pessoal da comunidade favela no Rio de Janeiro. Ela garimpava, certo? E depois testava para ver se a pedra era ou não preciosa. Ou seja, do lado do cara que vendia peixe, ela tinha outro cara. Aí eu perguntava, para quê? Desculpe. Eu perguntava, para quê? Se eu perder esse cara aqui, que pega o peixe-espada no aquário, que o cliente escolheu, porque o cliente não quer um peixe-espada, ele quer aquele, eu vou ficar sem ninguém. Então ela contratava reserva. Se eu tenho 5 pessoas na loja, uma é muito boa, eu contrato uma reserva aqui. Testo, checo o caráter, formo. Na hora que eu tenho esse cara aqui, esses 4 meia boca, eles vão trabalhar melhor. Porque eles percebem que ele pode perder o emprego. Enquanto você não tiver esse cara aqui, ele vai olhar para a tua cara e falar, se eu sair, você está ferrado, né? E aí, daqui a pouco, se eles não melhorarem, você tira esse e põe um bom. De 20% de pessoas muito boas, você ficou com 40%. Se fizer o mesmo processo daqui a pouco, 60%. Se fizer outro processo, 80%. Só que as pessoas não contratam, elas catam. Elas não fazem esse processo de conviver. Se elas fizerem em 6 a 8 meses, que é parte do método que eu tenho,
tendo tudo por trás de atrair o cliente, dizer o que ele tem que fazer, em 6 a 8 meses você passa de 20% de gente muito boa para 80%. E aí eu falo assim, isso é custo, ter o cara na reserva? Não. Custo é ter 4 pessoas ruins trabalhando. A conversão, vocês trabalham com isso, logicamente vai ser ridícula se eu tiver. Agora, quando você cria massa crítica e passa de 20% para 60%, você não consegue mais ter gente ruim na marca, porque os 60% repele aquelas pessoas. Enquanto você está testando a pessoa, eles repelem. Simples assim, pasme. Não é o modelo normal de RH. Eu falo que você não pode contratar uma pessoa entrevistando e fazendo dinâmica de grupo, afinal a gente não casa assim, né? Você não casa contratando e fazendo, entrevistando e fazendo dinâmica de grupos. Tem que fazer test drive. Se fizer, vai dar tudo certo. Você tem um case para contar para gente de uma empresa multinacional, uma empresa Eu vou te contar da empresa mais estupenda que eu já vi fazendo isso. Eu tive 2 tumores malignos e no fim do primeiro, eu falei, vou me dar um presente. Tá? Eu já tinha ido à Disney e eu ouvi falar da Zappos, Z-A-P-P-O-S. A Zappos era de um descendente chinês e ela tinha essa filosofia. Eu já praticava, eu fui diretor da Mesbla, tinha 11 mil pessoas, Mesbla, quem está ouvindo não lembra mais, mas eu sou velho, e tinha 11 mil pessoas comigo e comecei a fazer isso aí. Quando eu cheguei nas Zappos, eles fazem o que eu fazia passado a limpo. Então, para contratar uma pessoa, call center e centro de distribuição. As pessoas mais humildes de uma empresa, tá certo? E tem os compradores, tá? 2 meses de treinamento. 2 meses de treinamento. Os 10 mandamentos dele, que é como eu faço cultura, 10 mandamentos, ficavam no banheiro. Em tudo quanto é lugar. 10 mandamentos simplérrimos, só que obrigatórios e imperativos. Quem não fosse assim, não ficava lá. 2 meses de trabalho, Las Vegas, cheio de gente querendo trabalhar, porque tinha reputação boa. Depois dos 2 meses, eu fiz Você já fez carrapato no call center? Carrapato é ficar ouvindo o que a pessoa está ouvindo, tá? Hi. My name is Shannon. Aí a mulher falou, eu pedi um tênis 10 e veio 10 masculino, eu sou mulher. Aí a Shannon, oh, sorry, né? Aquela coisa de americano prestando serviço e tal. Ela olhou numa tela dela que tinha um estoque e Murphy nessa hora funciona, né? Não tinha o tênis. Ela falou, inclusive eu posso recomendar para a senhora esse aqui que está no concorrente. Mais barato. E eu falei, sem olhar para a supervisora dela, tá? Aí eu soube que essa pessoa passa 2 meses lá, se no meio do caminho ela não for legal, tem $2.000 para ela vazar. O Tony Shake, morreu infelizmente, eu jantei até na casa dele, fala, contrate devagar, demita depressa. Se a pessoa não tem a cultura, vai embora antes do fim do treinamento. Agora, enquanto ela está lá, atendendo, ela tem autonomia 100%. Teve chamada já de 8 horas na Zappos e eles se orgulham para cá. 8 horas. Por quê? Eu falei, por que você ofereceu o tênis do concorrente? Eu falei, a pessoa já levou 1h30 para escolher o tênis. Eu vou fazer ela perder mais 1h30 para escolher outro? 10 minutos depois, ela liga para a senhora e fala, conseguiu comprar? Tá, em função de que a gente errou, então eu vou dar para a senhora frete grátis, não sei o que, tem um monte de benefício. E aí a pessoa não sai da marca. Então, assim, gente absolutamente humilde, o mesmo cara que trabalha no hotel em Las Vegas, lá, por isso que eles abriram em Las Vegas, que a mão de obra de serviço é abundante, dos helpers, da help, né, as pessoas humildes, primeiro emprego, e fértil. Conclusão, a Amazon comprou as Zappos por $1 bilhão para aprender como é que se atende no telefone. Sensacional. A cultura Amazon de telefone, né, é da Zappos. A Amazon, aliás, ainda bem que eles não assumiram controle de gestão das Zappos, né, porque a Amazon é o oposto disso que eu falei. Eles são muito predadores e quanto mais cedo a pessoa for embora, mais felizes eles ficam. Mas a Zappos faz isso aí maravilhosamente bem. No Brasil,
Você tem algumas empresas que fazem isso muito bem. Uma delas que eu cito, porque a consistência é impressionante, é a Multicoisa, que é uma franquia, né, sistema de franquia, de um cara que é de Campo Grande, o Lindolfo, que é humilde, que uma característica importante, né, do líder, é humilde, gosta de gente, aí você vê toda hora o franqueado na loja, trabalhando, ralando, dando exemplo, palavra-chave, né? Exemplo. Eu ia te perguntar exatamente isso. Aqui na Vide a gente trabalha muito com franquias, com Sim, redes, sim. e a gente precisa do que se chama, de um jeito aí que eu não quero mais chamar assim, de padronização do atendimento. E aí eu ia te perguntar, como é que você trabalha com as franquias? Eu fui franqueado da Pizza Hut, no Rio de Janeiro, era empregado do dono, e fui franqueador da Pepsi, tá certo? Por acaso, e trabalhei com muitas franquias, a que eu tive um trabalho mais bacana foi o Spoleto, com o Tom, que é o presidente da BF, que é um cara maravilhoso. Não existe padronização num único lugar da franquia, atendimento. O resto é tudo padronizado. Eu chamo script, né, que todo mundo quer o script, de superar criativamente o roteiro, tem que ter um roteiro, incorporando personalização e talento. Eu te conheço, você já foi 3 vezes à loja, tá certo? O meu script é, e aí, você conhece a Multicoisa? Na terceira vez que você foi, o vendedor é praticamente o mesmo. Se alguém perguntar isso para você, você fala, pô, peraí, você não tem memória não? Então aí, a partir daí, ele faz o roteiro e mais. Mais o quê? Ah, você é uma pessoa que brincou comigo uma vez. Pode brincar, tá certo? Não, você é uma pessoa super séria, intrapessoal total. Tá? E o Gartner, sabe a inteligência múltipla do Gartner? Sim. Tem linguístico que só lê... Primeiro, o lógico olha preço. Sabendo disso, você tem que focar nisso. O linguístico quer ler as coisas. Sabendo disso, você tem que focar nisso. O outro é espacial. O espacial é aquele cara, né, que quer... O outro o que é mais importante, natural. O natural fala assim, posso ver essa xícara? Ele quer pegar. Ele quer ver textura. Então, cada cliente tem uma característica. O seu CRM tem que conter duas coisas, do que ele gosta, de como ele gosta de ser atendido e como ele gosta de comprar. Se você tiver isso aí, nunca mais você vai perder o cliente. E todo mundo fica pensando em demografia, o que ele comprou. Isso aí não é importante. O importante é você descobrir como o cliente gosta de comprar e ser atendido. Como chama isso aí? Não é treinamento. O CRM, Não, isso que você acabou de falar. Como é que chama esse processo? o processo que eu falei de script, Não, de você de tudo. formar. Não, eu ia usar essa palavra, esse processo de eu formação tenho um do método, profissional. e eu chamo isso aí de inteligência, aí é a mais importante da minha vida, né? A IA, inteligência em atendimento, tá certo? Que é a empresa inteira está imbuída de ajudar os outros, ter elogio por dia, todo dia, cada vez mais, e ter interesse genuíno em pessoas. São os 4 hashtags da minha vida. IGP, interesse genuíno em pessoas. CPTA, como posso te ajudar? Criei um ambiente assim, o cara que trabalha, ele batalha para ter elogio. Batalha, porque ele gosta de trabalhar lá. E a última coisa, que é meio chata, né? Porque é assim, caramba, amanhã é diferente de hoje? Não. 1 minuto atrás, para mim, já está diferente de agora. Então é CVMM, cada vez mais e melhor. Esses 4 itens que eu aprendi com pai e mãe baseiam um método que eu tenho para formar isso que a gente está falando aqui de inteligência em atendimento, do dono até o cliente. Esse é um processo de formação. É consultoria, formação, integração, né? Integração, quebra de silos, tá certo? Porque acontece muito isso. E palavra linda, né? Customer centricity na veia, tá certo? Todo mundo integrado num ecossistema simbiótico, todo mundo se ajudando de gente para ajudar o cara da ponta a ter a melhor solução para quando ele chegar para o cliente, ele entregar tudo limpinho, sem atrito, né? Colocando a cereja do bolo, que é ele, a essência dele, o que ele é,
né, que é o que faz a diferença. Sim. Se não, o cara vai para digital. Vai para digital. E como é que você bom, tem bastante coisa aqui, mas a gente vai para o final. Então, o nosso tempo aqui acaba sendo, insuficiente para a gente abordar tantas coisas bacanas como a gente gostaria. Você fala de uma coisa, você tem um livro sobre isso, né, que é a Loja Viva. Sim. Aí eu fiquei me perguntando, como é que é a Loja Viva em tempos de digital, em tempos de e-commerce? Ela é aquilo que faz o cliente não querer ir para o e-commerce. Ou se ele for para o e-commerce, ele vai sentir falta dessa pulsação da Loja Viva, tá certo? A pulsação da Loja Viva, a experiência que o cliente vê na Loja Viva, a loja tem que ser animada, a loja tem que ter evento, a loja tem que ser absolutamente bem trabalhada para que ele se sinta tranquilo. O vendedor tem que ter um potencial de educar o cliente maravilhoso, né? Porque o cliente adora ser educado, e quanto mais você educa o cliente, maior a margem do produto que ele compra. Porque ele entra para comprar básico, num supermercado. Eu quero o Omo, Colinos, não, Colinos não existe mais, né? Eu quero um creme dental. Se você ensinar ele bem, não, tem um Omo que é para camisa preta com pesponto branco. Custa quanto? Custa, sei lá, 10% a mais do que o produto commodity. E aí vai elevando o valor que você entrega para o cliente, não porque você vende aquilo, mas porque você explica para ele que aquilo é uma solução melhor. Tá certo? Então a Loja Viva é gente ativa o tempo todo, né? Gente animada o tempo todo, gente entusiasmante. Tá certo? Gente que... Você passa por uma loja, vai no shopping, passa por uma loja, você faz assim, ó, quando você vê um cara entusiasmante, porque ele está pilhado ali, ele está arrumando a loja, ele está não sei o quê. A hora que ele olha para você, ele quase fala assim: entra que eu vou fazer um trabalho maravilhoso com você. Perfeito. Quem é o cara que tem que estar mais vivo e ativo? O dono. Quem é o cara mais importante no processo todo? A linha de liderança. Né? Se você fizer isso, aí não vai ter aquele papinho do cara falar assim: perdi um... primeiro assim, é muito difícil achar gente. Quando a empresa é desse jeito que eu te falei, lá nos Estados Unidos teve a grande demissão em massa em 2021, as marcas que tinham cultura bacana não perderam gente. Quem perdeu foram as que não tinham, certo? E outra coisa assim, o cara saiu por R$50. Aí eu falo assim, se você tiver tudo isso, você acha que ele vai sair por R$50? R$50 é muito pouco para um cara sair de uma empresa muito boa. Exato. Nesse contexto, qual que é a importância da experiência do cliente no valuation de uma empresa e como é que a gente faz para convencer o board, o dono, o acionista de que atendimento lá na ponta não é só custo, não é qualquer coisa, é o valor que ele está construindo, que é justo o que você falou, é aquele cara que tudo que ele fez do produto da marca é o cara que está contando para alguém. Isso, essa consciência, ela é muito fácil de você despertar se você fizer um piloto desse que eu te falei numa loja, tá? Aquela história de colocar mais um e substituir, se o cara se provou bom, tá certo? Você vai formando a equipe, né? E dentro de casa para à medida que o cara fica lá esperando para entrar, ele é formado e a gente checa o caráter dele. Bateu com a cultura, né? Aí você sai de 20% para 60%. Se ele fizer um piloto desse aí, ele vai ver a diferença de venda, produtividade, outra coisa que aqui no Brasil tem muita história de absenteísmo, tudo baixa. Tudo baixa. Eu desafio os varejistas que eu conheço a fazer isso dessa forma, tá certo? Você acha que o que eu estou falando para você é custo? Tá legal. Primeiro, quanto custa um cara bom e um cara ruim? A mesma coisa. Você só optou por ter cara ruim, porque o custo é o mesmo, né? O custo de ter gente muito boa está embutido já no custo fixo. Você não vai ter um custo a mais. Agora, ter quatro caras muito ruins trabalhando, baixa muito a tua conversão. E quando você vai colocando o cara melhor, melhora a tua conversão, certo?
o número de pessoas muito competentes numa empresa e o resultado são diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais. E o que eu falei de cultura de gente tem que ser equilibrado, lógico, por cultura de resultado. Tá? Ninguém está falando aqui para ser uma ONG ou filantropia. Quando eu trabalho equilibradamente gente e resultado, eu chego no ponto mais otimizado de todo mundo lutar por resultado, como se fosse dono de tão bem que ele é bem tratado. Na verdade, é isso que acontece, entendeu? É um fenômeno. Eu trabalhei na Mesbla com 11 mil pessoas. Na época que eu trabalhei na Mesbla, a perda no inventário era 8% contra a venda bruta. Roubo. E eu fui para Nova York e tal, 75% do roubo em varejo é interno. Aí comecei a fazer um trabalho com eles de valorizar. Não vou vigiar mais bolsa. O roubo não era pela bolsa. O roubo é no caixa, gangue, né, e tal. Em 6 meses, só discursando, tratamento, olha, e quando eu pegava alguém roubando, eu falava até para eles, não precisa me avisar. Fala para o cara que ele está atrapalhando o teu ambiente. E foi tão surpreendente para eles isso aí, começou a ser tão bom, que eu tive que investir pouco, né, para os bons gerentes fazerem um resultado maravilhoso. Lembra, os bons gerentes, tinha 20 dos 50 gerentes saíram, na verdade, a perda deles já era 6, 4, não era 8, porque tinha uns caras de 12. Começou a ser 2, 3 e tal. Aí eu percebi quem eram os bons, daqui a pouco eu fui percebendo que tinha cara que não tinha o fit com a cultura que eu estava querendo implementar. Aí troquei os gerentes, Sim. dando chance antes para eles de que eles fizessem uma coisa boa. É testar e ter o resultado. Gente, está no teu custo fixo, tá certo? Investe nesse processo de formar a equipe genuinamente, tá certo? E não catar. Tem números assim, call center, 70% das pessoas que entram saem antes de 3 meses. Melhor assim. O problema é que quem fica não são os caras bons. Mas se fossem, seria muito bom. Sim, sensacional. Olha, um bate-papo cheio de inspiração aqui. É pouco o que a gente pode abordar aqui diante do tempo, né, e das possibilidades, mas fica também à vontade de humor para falar aí da sua consultoria, porque eu acho que vale a pena esse bate-papo. Eu já te falei, a gente faz isso quando você tem um dono que acredita nisso, estruturar tudo para ele, sistematizar tudo. Tá certo? Perfeito. A última distribuidora de TI, um dos últimos clientes, né? A gente já fez Multibras, já fez Copador no Rio de Janeiro, a origem do Copador atendendo bem e tal, modelo de atendimento da Farm, Boticário, Natura, já fizemos um monte de coisa. Mas o importante é assim, ó, se você confia que gente pode ser um fator de diferenciação na tua marca, você tem que apostar em influenciar todo mundo da mesma forma e só ter gente dessa estirpe, né? Porque é estirpe. A Nordstrom, só para terminar, eu pergunto assim, o que é mais importante, contratar ou treinar? Todo mundo fala treinar, e não é. O cara da Nordstrom, que é uma empresa desse jeito que a Zappos é equivalente, só que é varejo. Eu estava num bando de brasileiros, assim, um atendimento maravilhoso, aí perguntaram para o diretor de RH, o VP de RH, como é que vocês treinam o seu pessoal? Quem é que treina eles? Não, a gente não treina. Quem treina são os pais deles em casa. A gente só acha os caras e contrata. Sensacional. E tem no mundo, a loja da minha mulher só tinha cara de comunidade de favela. Durante 25 anos, e o atendimento dela era referência no Barra Shopping inteiro, porque ela garimpava e depois tem que lapidar. Treinamento tem começo, meio, 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 meio e meio. Não tem fim, tá certo? Agora, uma boa contratação adianta e economiza muito em termos de recursos que você tem que investir. Perfeito. Super obrigada, é uma honra te receber por aqui. Prazer é meu.
Vamos caminhando então? Esse foi o episódio de hoje, com essa pessoa carismática e que trouxe insights que certamente vão impactar quem nos acompanhou. Nos vemos no nosso próximo episódio do VideTalks. Até lá!